Júlio, sou cuiabana, né? Os cuiabanos adoram reunir em volta da mesa para comer. Tem casa que ninguém vai nem pra sala, concentra todo mundo na cozinha. Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, Papo à Vista começando mais uma vez, mais uma terça-feira, mais um episódio novo para você. Você sabia que já são mais de 60 entrevistas? Que isso, hein? A gente podia fazer uma coisa uma comemorativa, né? Com 100 entrevistas, a gente fazer uma edição especial, né? Mas bom, olha, a entrevista de hoje é com uma empresária do ramo da gastronomia, proprietária do Galeto Cuiabano, presidente da Abrazel, Lorena Bezerra, e publicitária de formação, né? Não, Mas você trabalhou. Não, mas só circulei no meio, eu sou Circulou formada em no administração. meio. Mas administração, os amigos. Tamo junto. Obrigado. Obrigada a pela você presença. pelo convite, obrigada. Então, já que você falou, você só circulou no meio, vamos voltar nessa época, Vamos. né? Como é que foi antes do Galeto Cuiabano? O que você estava fazendo? E a sua formação em administração? Eu sou formada em administração de empresas e eu sempre trabalhei na área de vendas. E publicidade, marketing, venda, assim, Claro. usavam, né, caminham bem juntos, assim. E ao longo da carreira eu fui construindo essa cartela de clientes e tal. E em determinado momento eu fui trabalhar no comercial do Buffet Leila Maluf. E aí eu me apaixonei pela gastronomia e pela Então foi assim que pelo você teve evento. o contato Sim, com a gastronomia? Foi. E não só a questão dos eventos em realizar sonhos e estar ali servindo as pessoas, mas também como gestão, que é a parte que eu mais gosto dessa história toda, né? Mas fora trabalhar lá, você já tinha essa questão de chegar em casa, cozinhar, ver vídeo de receita e tal? Era uma paixão sua? Júlio, sou cuiabana, né? Os cuiabanos adoram reunir em volta da mesa para comer. Tem casa que ninguém vai nem pra sala, concentra todo mundo na cozinha, né? Lá em casa era assim. Então, qualquer motivo é motivo para reunir, conversar, fazer alguma coisa. Na minha casa, todo mundo cozinha. E aí, foi com essa paixão aí que a gente montou o Galeto Cuiabano. Que massa! E nessa época, quanto tempo você ficou lá no Leila Maluf? E qual que foi o aprendizado que você teve? Lógico, tirando a inspiração de abrir o seu próprio negócio nesse ramo, né? Mas qual foi o maior aprendizado que você teve? Boa pergunta. Pessoas. Lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Tanto respeitar as pessoas. Então, tanto os fornecedores, quanto os clientes, quanto os funcionários. Ali é uma dedicação, investimento na evolução das pessoas, né? Então, tem muito treinamento, é muito cuidado. Quando eles vão servir, é muito cuidado com o que vai servir, respeitando o cliente, respeitando os funcionários. É isso. Os fornecedores, é isso que eu levo pra minha empresa também. Engraçado que tem gente que fala assim, não, eu não quero trabalhar com gente, né? Não gosto de trabalhar com pessoas. Mas tem alguma coisa que não envolve pessoa? Não tem. Não adianta. Você vai lá e monta seu negócio, você tem a mesa, a cadeira, sei lá, a câmera, o restaurante, né? Tudo pronto. E se você não tem pessoa, você vai servir pra pessoa, você vai atender, você vai, né, precisar do fornecedor. Tudo envolve pessoas. Tudo. E eu percebo que quando você cria esse ambiente legal, positivo, de respeito, aquela velha história que a gentileza gera gentileza, aí você cuida das pessoas, as pessoas cuidam de você, os clientes percebem o carinho, né? As coisas ficam mais leves. Que legal. A empresa fica um lugar legal para se trabalhar, né? Devolve também isso pro seu negócio, né? Em forma de fidelidade. Exatamente. Né? Eu falo que lá no Galeto, os funcionários cuidam de mim e eu cuido deles. Então, a gente tem essa relação. Meu turnover é super baixo. Super baixo. Eu tenho 7 anos de empresa. A maioria tá comigo desde o começo. Sim. Olha que louco. Tá, mas fora isso, o seu processo de recrutamento e seleção também tem que ser bom, né? Tem alguma dica nesse sentido? Análise de perfil a gente faz. A gente tem lá no Galeto, a gente tem uma escola de líderes, né? Então, desde o momento eu mesmo faço a seleção, o recrutamento, análise de currículo, e tem uma pessoa que faz análise de perfil e a gente coloca para fazer o teste. E sempre quando entra, eu falo que a empresa tem que ser... Não é assim que ele vai entrar para fazer um período de experiência e ver se a empresa aprova. Tanto o funcionário tem que aprovar a forma de trabalhar da empresa e a empresa a forma de trabalhar do funcionário. Então, eu falo que é um namoro, que daí dá match, a gente casa e pronto. Noivado. Noiva. Vai ficando mais sério. É, isso aí. E isso é legal, porque é por um outro ponto de vista, né? Você não serviu para a empresa. Não, mas às vezes também a gente tem que ter a humildade de reconhecer e falar, cara, a empresa não é para você.
Sabe? Ou você é super capacitado, ou você é menos para aquela função, você vai se frustrar. Eu fico agoniado, às vezes, da pessoa que tá precisando de trabalho, fala, eu aceito fazer qualquer coisa. Cara, se você aceita fazer qualquer coisa, quer dizer que nada serve pra você. Porque se tudo serve, nada serve também. Você não tá mirando uma carreira específica, uma coisa que te faz brilhar os olhos. Você tá querendo sair do desemprego. Ou dinheiro. Ou dinheiro, o turnover, a insatisfação, tudo isso vai refletir depois, né? Mas, se você aceita qualquer coisa, então faça qualquer coisa e não reclama também. Né? Esteja disposto. Aí depois, não é bem isso que eu pensei. Então, assim... É verdade. Mas a gente faz muito, como eu te disse, muito treinamento, né? Sei. Tem apoio do Senac, do Sebrae. Olha que legal. Então, tem uma galera que eu sempre chamo para dar palestra lá também, gente de fora. Que massa. Então, eu acho que tem que ficar movimentando isso. Às vezes, a gente acha que vai treinar o funcionário. Eu vou treinar, vou investir, ele vai sair. Não, ele vai usar o que ele aprendeu enquanto estiver com você. Sair, a qualquer momento as pessoas vão sair. É natural que elas... optem por trilhar outros rumos, mas é bom estar ali história. Sempre investindo, sempre investindo, não financeiro que eu falo, mas o tempo. Na vida dele, na né? vida dele também. Acho que também o mundo gira, né? Você vai formar a pessoa vai ter gratidão por você, e aí as coisas boas também acontecem, assim. Eu lembro de um ditado que eu acho que eu falei já em alguns programas. A pessoa fala, mas eu vou investir e ele vai sair. Tá, e se você não investir, ele ficar? Sim. Imagina ficar com alguém que não tá capacitado, não tá motivado. E realmente, eu assistindo acho que o Pânico essa semana e o Emílio falando, cara, dê a oportunidade pra um cara, estagiário e tal. Ele foi crescendo, hoje ele é o diretor, cara. Olha que coisa louca, né? E hoje ele olha e fala, olha, você me deu essa oportunidade. Muita gente tem se formado lá, você tem visto pessoas evoluindo e alçando ou querendo alçar novos voos. Sim. Que passaram não só pelo Galeto, mas por outras coisas que trabalharam com você? Sim, lá a gente tem essa, como eu te disse, a escola de líderes, mas você ser líder de você mesmo. Entendi. E aí a gente tem uma protagonista, parte né? Você ser o protagonista, exatamente, falou a palavra correta. E aí a gente tem o desenvolvimento de líderes, que daí eu tenho um coaching para cuidar dos líderes, né? Então, assim, não tenho muitos funcionários, mas são 3 setores e que a gente vai desenvolvendo. Ao invés de trazer alguém de fora, eu optei por desenvolver essas pessoas na equipe. Dentro mesmo. E, gente, é sensacional transformar as pessoas. É muito incrível. Que massa. É muito incrível. Uma coisa é o dono ficar falando, outra coisa é vir alguém de fora e ensinar como é que ele equilibra essa relação cliente, proprietário e colegas de trabalho, né? Porque eles estão... ao mesmo tempo que eles são os funcionários, eles têm que defender a empresa, né? E tem que ter uma decisão firme, um papel de liderança. E a gente ensina eles a se desenvolverem nesse sentido. Você vê que eu achando que era um restaurante, né? Escola de negócios, MBA. Que legal, né? Um restaurante não serve só comida. Não serve só comida. Não é só comida. E você, né? Você tá falando dessa galera toda que trabalha contigo, mas e o seu desenvolvimento pessoal? Você sempre teve que lidar com pessoas, né? Teve que ser muito persuasiva, porque vender passa por persuasão. E essas técnicas, por exemplo, de relacionamento interpessoal, de como falar, de como persuadir, como você se desenvolveu, né, durante esse período todo para ter essas habilidades? Fazendo cursos. Curso, mais curso. Neurolinguística, autoconhecimento, estudando vídeos na internet. Sempre que tem curso presencial, a gente vai fazer. Curso de negociação, liderança. Que massa, né? Tem que fazer. E assim, quando você fala de persuasão e vendas, parece assim, o vendedor quer me vender, vai me vender. Algo que eu não preciso. Algo que eu não preciso. Não é isso. A gente aprende a construir um relacionamento com a pessoa. Então, você construir um relacionamento e você vai ser sincero e você vai solucionar o problema. E não vender o que não precisa. E eu levo isso também pro restaurante no treinamento de garçom. Então, assim, quando a pessoa chega no restaurante, a gente já sabe que ele vai comer. Então, o prato principal é o que ele foi ali para comer. Mas ele sabe os drinks que tem no restaurante, ele sabe os sucos que tem, os benefícios que cada ingrediente daquele suco, por exemplo, vai trazer para a vida dele. Então, isso são coisas que a empresa precisa passar para o funcionário, seja em qualquer atividade, né? Comeu a entrada... apresenta as entradas, então a gente apresenta tudo que a pessoa quer. Nunca pensando no bolso do cliente. Então, eu queria...
ajuda. Dá uma consultoria, porque o garçom... Claro. Quantos não tem preguiça de olhar um cardápio e perguntar o que mais sai, o que é bom, né? O que você tem aí, qual que é o prato do dia? Às vezes você não foi pensando em tomar um suco, mas o cara fala, não, é o suco que tem isso, com essa propriedade, com esse ingrediente. Você fala, cara, deu até vontade agora. Não é? Então esse isso é o papel. Não é persuadir. Isso não é empurrar. Não é empurrar. Exatamente. Né? Eu lembro que eu tinha uma loja de roupa em Cuiabá, e toda vez que eu ia lá, o vendedor super legal, bacana, mas era uma empurração, cara. Você botava uma camisa larga, ficou grande. Não, tá lindo, cara, isso aqui te permite movimento e tal. Você não tá sendo sincero. Aí você bota uma muito justa, ficou apertado. Não, que isso, cara, essa aí é a tendência agora, a galera tá usando mais justinha mesmo. Eu falava, cara... Perdeu a venda. E a sensação é de você, uma vez, cair nessa. Só que aí você chega em casa, se frustra com a compra... Não usa roupa e fica sempre olhando para aquela roupa, não vou usar, e lembra negativamente daquele estabelecimento. Não é verdade? Exatamente. A experiência ali tem que ser... Porque vende só uma vez. Olha só. Então a gente tem que pensar no pós-venda, né? Como é que vai ser, se a pessoa realmente está satisfeita, se valeu a pena. E aí quando o cara sugere um prato, uma combinação, uma harmonização, e o cliente realmente, ele acerta, ele vê o valor nisso, ganhou. E ganha o estabelecimento também, porque o cara vai voltar. Nossa, a lembrança que ele vai ter vai ser positiva, né? De um momento, uma experiência muito prazerosa. O que mais nesse sentido de encantamento do cliente vocês buscam fazer? Crianças também. Olha... Crianças, os futuros clientes, né? Mas para eles terem parquinho, esse tipo de coisa? Ou para culinária, para o paladar deles? Todos os sentidos. É um prato kids decorado, lá o nosso é com formato de ursinho, assim, o arroz vem em formato de ursinho, com cabelinho, o galeto já vem cortadinho e batata frita aqui, né? É quase unânime. Unanimidade. As crianças adoram. E a gente tem um cuidado especial com elas também, um carinho, precisa de uma colher, tem uma cadeirinha. Tem um espaço Kids, a gente realiza oficinas, então final de semana tem lá oficina Hortinha Kids, a gente faz pintura, esse mês, por exemplo, a gente tem uma programação toda especial para as crianças, né? E elas chamam, Júlias, elas chamam os pais para ir. Não precisa investir em grandes parquinhos, sabe? Sei. Tem uns que tem grandes parquinhos, ok. Não, legal, mas se você não tiver, você tem que ter um diferencial. E o trato tem que ser sincero. Quando a criança percebe que esse tratamento é sincero, eles mesmos chamam os pais pra ir lá, leva a família toda. E quando a criança pede... A gente tá falando do Tom no começo. Quem leva o Tom pro galeto é a Maria Flor. Aí, Maria Flor. Quero ir lá na Tia Lorena. Você que arrasta o Tom. Que legal. Quero ir lá na Tia né? Lorena. E ele chega falando, olha, a Maria Flor que escolheu o restaurante hoje. Então... Que demais. A gente tem um grupo de amigos e um ou dois casais, não lembro agora, não tem filho. Aí a gente tava um dia, vamos decidir um lugar e tal. Aí falou, não, lá porque a comida é muito boa. Aí a gente olhou e falou, cara, você não tem filho, né? A gente tá nem aí com a comida, cara. A gente quer sentar, quer paz. Então, se tiver um parquinho pra você botar a criança, trancar e falar, eu pego na saída, é o que eu quero. Porque você senta com os amigos, toma alguma coisa, conversa. A comida tá em segundo plano. Óbvio que vocês não estão deixando a comida em segundo plano. Sim. Mas estão colocando o pensamento, né? a criança no mesmo plano que a comida. Que legal isso, exatamente. E a ideia do galeto? Vamos, né? A gente pontuou um pouco da sua trajetória. Só que aí você falou, não, eu como galeto. A família da minha esposa é do sul, fomos muito pro sul. Lá tem a casa de Paolo. Então uma rede grande, a gente sempre vai. Mas eu não sabia que ia cair tanto no gosto das pessoas aqui. Sim. Né? Porque você pensa, Cuiabana, você começou a falar, nossa família Cuiabana, a gente sempre em volta da mesa. Mas na sua infância você não comia galeto. Não, eu também sou cuiabana. Tanto é que a gente montou o galeto cuiabano. Que as referências nossas são externas. Ou são do Sul, ou São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Então aí a gente montou o galeto cuiabano com esse conceito de casa cuiabana e ingredientes cuiabanos, né? O galeto tem 7 anos, fez esse ano. Olha 7 anos, primeira e única galeteria, né? De Cuiabá. Ficou, graças a Deus, estamos bem consolidados. O galeto veio da paixão pelo galetinho lá do Rio de Janeiro. Os cuiabanos que têm hoje 70, 75 anos, iam fazer faculdade no Rio antigamente. Sim. Então eles têm essa memória afetiva com o galeto. O meu pai tem 70. Ele fez faculdade no Espírito Santo, de medicina, mas fez a residência no Rio. Do lado do Espírito Santo, Exato. ele se acha carioca. Então ele morou no Rio e tudo. Então, aí eles têm essa memória afetiva. E quando eu
resolver, eu vou trabalhar para mim mesma, eu já sabia que era um restaurante que eu queria ter. Só que eu precisava de ter um diferencial, eu não queria ser mais um restaurante. E aí, então, eu fui buscar o que seria o meu diferencial. Então, eu queria valorizar a cultura cuiabana, a gastronomia e trazer um diferencial. E a gente fez a pesquisa, realmente fiz. Eu estudei antes de abrir, então eu não abri e depois eu estudei. Eu fiz plano de negócio, fiquei 1 ano estudando, viajei, fui para Gramado, Brasília, Bento Gonçalves, fui para todo lado. Experimentou todos os galetos, no Rio, né? eu já conhecia, né? Até de lá. E aí, a gente trouxe essa referência de lá. Então, o método de fazer o galeto é o mesmo, é tradicional. E é muito fiel. É uma folhinha que vai dentro. É a sálvia. A sálvia. Sim, é o que as pessoas conhecem conhecem manja, né? pouco. Folhinha. A sálvia. E que dá o tempero bem característico. Sim, a gente usa sálvia, alecrim, mais outros temperos, marina ele por 24 horas e daí assa na brasa. Então, é o jeito fiel de se fazer um galeto. E aí, a diferença são os acompanhamentos, que a gente colocou aqui, o jeito cuiabano de comer o frango assado de padaria, que é com maionese e farofa de banana, que é um dos pratos que a gente mais vende, que é o galeto cuiabano, com arroz, maionese e farofa de banana. Tá, mas a pessoa que chega lá, ela vai... A base é galeto. Só que aí ela vai poder escolher, por exemplo, se a pessoa veio do sul, tá passando por aqui, que é a polenta. Também tem tudo. Tradicional igual lá. É fiel a todos os pontos que tem galeto do país. Um queijo dentro. Esse é só do de Paola, não tem. Porque aquele negócio lá, as crianças hoje em dia só querem aquilo. Um bolinho frito com queijinho dentro, né? É do de Paola, eu não tenho esse bolinho. Coisa aquilo, É muito bom mesmo. Eu estive no de Paola, lá em Gramado também, no de Paola, no Nonomio. Visitei as cozinhas. Fiz toda essa pesquisa de mercado antes de chegar. E alguma coisa você tava assim pensando, não, isso não vai funcionar em Cuiabá. E quando você chegou, você falou, não, isso vai ter que ter. Então, o rodízio não funciona em Cuiabá. Olha só. As formas de servirem o rodízio, como é lá no sul, não funciona em Cuiabá. E nem o balcão bunda de fora, como é no Rio de Janeiro, que é uma estrutura de balcão, as pessoas sentam, pede o galeto, o acompanhamento, come rápido e vai. O cuiabano quer o momento do almoço. Então, aí a gente veio, a princípio, no começo, em formato de bistrô, né? Era uma casa pequenininha, com um empratado. O empratado a gente manteve, mas a casa teve que crescer, porque realmente a procura foi grande. Tinha dias da gente ter mais de 30 pessoas na espera numa recepção pequenininha. E aí entrou o delivery também, então a gente precisou aumentar. E aí hoje eu saí de 120 metros quadrados e a gente está num espaço de 1.300 metros quadrados, com estacionamento e tudo. Pulou de 6 funcionários para 18. Que isso, hein? Então deu uma aumentadinha no galeto. Que demais. Massa. Vamos fazer um intervalo então e a gente vem falar mais sobre galeto cuiabano e outras coisas que eu sei que você está envolvida. A gente já volta. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Jules Inácio. Papo à Vista de volta e olha só a dica para você, empresário, que quer que a sua equipe produza mais. Conte com crédito consignado da Rentalize. Dessa forma, o seu funcionário para de pensar nas dívidas e começa a pensar no trabalho. Entre em contato conosco e saiba como a Rentalize pode ajudar o seu negócio a produzir cada vez mais. Lorena, a gente no bloco anterior falou sobre tendência. Você falou, aí veio o delivery, eu tive que aumentar, né? Delivery é uma realidade. Sim. Tiveram empresários, pessoas, não, muda a qualidade da minha comida, vai chegar murcha, não vai chegar do jeito que é a experiência aqui. Só que é uma tendência. Sim. Né? A pessoa topa sacrificar, às vezes, uma batata não tão crocante, mas para não ter que sair de casa, não ter que tirar o pijama, se você pode dizer. Sim. O que você tem visto? Como foi para vocês fazerem essa adaptação? E o que você tem visto como tendência também? Cara, o delivery entrou na vida do galeto de uma forma muito interessante. Não tinha iFood, né? Nós estamos falando de 7 anos atrás, não tinha iFood. Poucos aqui em Cuiabá faziam delivery, porque era mais delivery, era pizza, né? A maioria fazia delivery, era pizza. Pedir pizza, é verdade. E aí eu tinha um cliente lá no bairro Baú, que ele pedia para um táxi buscar. Olha. Ou seja, ele pagava 3 vezes mais no táxi para ir lá buscar, porque também não tinha Uber, né? Ou tinha poucos, não lembro, mas eu não lembro de ter Uber. Eu só sei que, ele pagava R$60 no táxi e R$40 no prato. Na comida. Eu falei, o cara tá pagando R$100 no prato. Ele vê valor nesse prato. Ele tá pagando, né? Não é barato. E aí, então, isso várias vezes. Quase todo final de semana, ele mandava esse taxista ir buscar. Porque o taxista tinha que pagar
do restaurante para casa dele e voltar com dinheiro ainda. Então, ele pagava 2 viagens pro taxista, né? Ô, louco! É. Aí, o taxista foi ficando esperto. Ele já pagava lá, recebia as 2 viagens e não voltava. Então, ele já ganhava. Já ganhava. Então, aí eu comecei a... O mercado se regula, né? E aí, eu peguei e coloquei delivery próprio. E como você está falando que alguns produtos realmente não perdem a qualidade quando vão para o delivery, realmente perde. E aí o empresário tem 2 opções. Ou ele sabe e o cliente sabe que perde a qualidade, ou ele não precisa colocar todos os produtos do cardápio como delivery. Verdade. Ele faz pode uma coisa tirar. mais enxuta, né? Sim, e tem coisas que dá para adaptar. Por exemplo, risoto. O risoto, quando ele vai na embalagem, ele continua cozinhando. Certo. Então é só fazer ele um ponto... né, mais al dente. Tira um pouco antes. Isso. E a hora que ele vai na embalagem, ele continua a cocção e chega no ponto pro cliente. Isso acontece também com massas, né? Tipo macarrão, espaguete, tal. Então, faz ele bem mais al dente. Quando ele vai pra embalagem, ele vai chegar ao ponto pra casa do cliente. Então, são adaptações. Principalmente ouvindo o cliente, né? Então, o cliente dá a sugestão. Eu lembro, quando entrou o iFood, eu tomava porrada. Tipo de comentário, de avaliação? Sim, de avaliação. Cara, o cara quando não gosta, ele não vai perder o tempo, naquela época que não tinha iFood, de ligar pro restaurante, não gostei de tal coisa. Verdade. Ele liga quando foi coisa errada, ou tem que trocar, alguma coisa assim. Alguma coisa bizarra, né? Se ele não gostou, ele não pedia mais. E com a avaliação no iFood, te dá a oportunidade de melhorar. Então, de saber o que o cliente acha e de perceber como é que você pode melhorar. Desde a embalagem, a qualidade dos produtos, a quantidade dos produtos. E foi o que a gente fez. Foi uma temporada de pau no iFood, a gente regulou e hoje tá funcionando muito bem. Sim, que daí a gente já começa com uma certa experiência, né? E o delivery, você me perguntou, né? Essa outra parte, o delivery veio para ficar. As pessoas já acostumaram, assim. Esse 1 ano e 7 meses o delivery aumentou muito. O delivery aumentou, assim, 50% em restaurantes, né? Às vezes, tinha restaurante que ele fazia 10% da venda, hoje ele faz 70% da venda. Olha, só inverteu. Né? Então, eu tô falando 50% é uma média. Muitos inverteram. Tem restaurantes que nasceram para ser só delivery, né? Sim. E engraçado... Mas só descobriram agora, durante a pandemia, sabe? Que o delivery... Mas o delivery, Julis, ele não compensa, assim, sabe? O preço que se paga para os aplicativos é bem alto. Assim. Entendi. Então, não dá para viver de delivery. Entendi. Ele ajuda a pagar as contas. O que é o melhor para uma operação de restaurante é o presencial. Diferente dos que já nasceram, tipo uma Dark Kitchen, né? Que daí o modelo de negócio é diferente. Exatamente. Com modelo de negócio diferente. Mas você ter um salão e ali uma despesa com ar-condicionado de toda essa estrutura e aí operar só no delivery não compensa. Não faz sentido. Que legal. Você vê a questão de adaptação. O condomínio que eu moro teve que passar por uma adaptação, porque a gente tem uma portaria para convidados, e aí o cara tem que se identificar, tô indo na casa tal, e de repente tinha um motoqueiro de pizza lá. Aí a gente, cara, a pizzaria vai querer parar de entregar pra gente, porque o motoqueiro demora mais, a gente vai comer pizza fria, não é o motoqueiro, não é o dono da pizzaria, é a gente vai comer. Então vamos adaptar, essa é uma nova tendência, então a gente criou uma portaria específica só para delivery. E sensacional. Dinamizou tudo. Vi um prédio em São Paulo que tem já umas caixinhas térmicas. Então, você pede o iFood, o cara coloca lá, fecha a porta, e aí se você chegar 1 hora depois, 2, ele ficou climatizado, porque aquela caixa é térmica. Você entra, abre a sua caixinha, pega seu iFood e sobe para comer. Então, como muda o comportamento, muda a tendência, cria toda uma cultura. Sim. Né? Hoje você tem uma classe de pessoas, você faz o quê? Não, eu sou entregador de aplicativo, motorista de aplicativo. Virou uma profissão. Sim. Que não existia antes, né? O que mais que vocês estão vendo de tendência? No setor ou da gastronomia ou da administração mesmo, por exemplo? A Brasel vem com uma inovação agora que é o Open Delivery. Então, o que acontece? Quando o restaurante ele tem várias fontes de entrada de pedido. Então, ele tem o 99, ele tem o Rappi, ele tem o iFood, ele tem o WhatsApp, ele tem o telefone. Tá? E o futuro do delivery agora é essa integração que é como que todos falam a mesma língua. Entendi. Porque hoje eu te falei que a gente tem esses 5 pontos, no mínimo, de entrada de pedido, mas em cada um eu tenho que alterar o cardápio, conforme muda eu tenho que entrar em todos e alterar o cardápio. Certo. Com o Open Delivery, ele é um código que vai unir todo mundo. Vem cá, vamos conversar todo mundo igual?
A hora que eu alterar o meu cardápio, eu vou alterar para todo mundo, beleza? Beleza, todos os aplicativos. E ele entra no sistema também de forma mais coordenada. Então, seguindo a ordem que chegou o pedido, ele vai para a cozinha. Porque hoje, como que acontece? Alguns aplicativos são integrados com o sistema de gestão do restaurante, chega esse pedido, aperta um botão, vai para a cozinha. Outros, chega o pedido lá no portal, o operador lê, lança e vai para a cozinha. Mas Nossa, porque não tem a integração entre os sistemas. Não tem integração. E aí, qual momento, qual pedido chegou primeiro, o operador pode lançar produto errado. Exatamente. E aí, acredito que até o ano que vem aí a gente já vai conseguir essa integração, que é uma evolução do delivery também. Que o cliente vai perceber, porque vai diminuir o tempo de entrega e os erros, né? Mas vai ser muito bom para a operação. Para quem opera com delivery, vai diminuir muito o custo, né, de pedido errado e a forma como ele entra, que vai seguir uma sequência bem legal na cozinha. E integrar também as formas de pagamento, né? A gestão disso aí vai ficar bem melhor. Que massa. É uma coisa mais back-office, né? Uma coisa mais de vocês. Só que não tem como, o cliente vai perceber isso. É como o Open Banking também, né? Que hoje você fala com um banco, depois você fala com o outro. Peraí, mas por que não há uma integração? Né? Eu deposito aqui e saco lá. E eles se conversam, eles fazem a integração. O cliente hoje tem que fazer toda essa ginástica, né? Que massa. Aí você falou da Brasel. Você já queimou a largada. Eu ia falar que você é presidente da Brasel. Não, mas na abertura eu falei, então as pessoas sabem. Como é que é essa questão? Eu acredito muito no associativismo. Fui presidente da Aquamate, a Associação dos Piscicultores, por 4 anos. Então eu penso que a gente se unir muda até a forma como você vai falar. Pô, a gente ia para Brasília falar no Ministério da Pesca. Tô representando um setor, né? Sim. E a Brasel é muito relevante, né? Bares e restaurantes do Brasil inteiro. Sim, no Brasil são aproximadamente 1 milhão de CNPJs nessa área de alimentação. Aqui em Mato Grosso, 28 mil. Tá brincando. São mais de 70 mil empregos que a gente gera aqui. E aí, esse desafio entrou como pra você? Você falou, não tem muita coisa pra fazer, agora o restaurante só aumentou pra 1.000 e tantos metros, o delivery agora tá tomando 70% da minha operação, 7 anos de casa, arrumar mais alguma coisa pra fazer. Aí vem a Brasel e pandemia. Vem a Brasel e pandemia. Então, eu entrei na Brasel por conta dos festivais, assim, que mais me atraiu. Aliás, quando eu contei a história que eu estive lá em Gramado, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu já ouvia falar da Brasel. E quando eu vi, eu falei assim, cara, eu quero participar disso. Porque ela realmente trabalha para desenvolver o setor. Legal. E quando eu montei, eu logo já procurei, fui convidada para participar. É incrível, assim, o trabalho. É que hoje eu falo como presidente, mas eu tô falando lá atrás, né? Quando eu era apenas dona de restaurante. Como uma associada. Uma associada. E eu entrei pelos festivais. Então, eu acho que assim, se você quer crescer, se você quer um benefício para o seu negócio, você tem que fazer. Não é só ficar sentado na cadeira também. E aí, quando a gente se une e todo mundo pensa junto, ajuda a desenvolver o setor. Até você estava falando no peixe, a gente acabou de fazer um festival de peixe agora, que foi sensacional. Recebi foi muito o convite, legal. Recebi houve até uma cervejinha lá junto para dar uma... A Louvada fez uma edição especial aí para harmonizar, com o peixe. Foi bem legal. E os festivais, eles fomentam o negócio, assim, eles aumentam o movimento em torno de 20%. Nossa, dá um incremento mesmo. É uma dos braços da Brasel, né? Então, assim, você está me perguntando a porta de entrada. Certo. Primeiro foram os festivais, sim, porque esse movimento gera mídia espontânea, os clientes gostam porque fica o preço promocionais, eles fazem esse turismo gastronômico, né? Vão experimentar um pouquinho de cada restaurante. E quais são os outros festivais? A gente tem o Festival do Aniversário de Cuiabá, que acontece em abril. A gente tem o Brasil Sabor, que é o maior festival gastronômico do planeta, que acontece simultâneo no Brasil todo. A gente tem o festival O Quilo é Nosso, que é só do restaurante por quilo. Olha só. E por uma curiosidade, a modalidade restaurante por quilo é brasileira. Então, foi uma criação aqui, ele surgiu lá em Minas. Tem o Quilo é Nosso. Tem a Festa das Nações, que a gente faz, onde é formato tipo de uma feira gastronômica. Muito legal. Que mistura cultura e gastronomia. O Festival de Peixe. E agora o nosso último festival vai ser dia 4 de novembro, que é o Bar em Bar,
que cada bar vai fazer também uma porção, uma entradinha. O critério é que tem que ter um ingrediente local, ser um prato compartilhado e vendido a preço promocional. E esse festival vai estar em 11 cidades aqui no Mato Grosso. Vão ser mais de 80 restaurantes participantes. Já dando um spoiler, porque ele nem foi lançado ainda. Mas é pra massa. Imprensa, tá? Que massa. E aí, do ponto de vista do cliente, é uma oportunidade a mais para estar visitando os restaurantes, ou conhecendo restaurantes novos, né? É bom pro cliente, é bom pro restaurante, é bom pro chefe também. Que ele... Né, até o restaurante... Gera uma mídia, né? Gera uma mídia. O chefe vai estimular a criatividade do chefe. Eles são premiados. Então, o mais votado ganha um prêmio, sabe? É muito legal esse movimento. E aí, qual é hoje o maior desafio da Brasel? Porque lidar com 28 mil? Sim. 28 mil, isso. Não só restaurantes, tudo da alimentação tudo, né? Fora do lar. Tá. Então, cafeteria, sorveteria, restaurantes, bares. Tá, e aí são pessoas que pensam diferentes. Uns acham, a associação tem que ir pra cá, outros tem que ir pra cá. É um desafio ser presidente disso também. Porque a gente tá falando, ao festival, muito legal, mas deve ter um setor ou outro que fala, ei, e tal coisa, né? Ou Bom, na associação eu passava por isso. A gente procura, assim, a gente converge muito bem lá dentro, sabe? Eu tenho um apoio muito grande dos associados, do conselho. Então, é muito ouvir. Lembra que eu falei no começo sobre ouvir as pessoas, Sim. né? Ouvir os clientes. Da mesma forma, é ouvir os associados e trabalhar da melhor forma. Porque, às vezes, pode não convergir uma opinião, mas lá na frente ele entende o porquê que isso aconteceu, né? Então, embora a gente não tenha os 28 mil associados, mas a Brasel representa esses 28 mil CNPJs, né? Ele, querendo ou não, representa. Ele está sendo representado. Exatamente. E, assim, a gente fez de tudo nessa pandemia, assim. Foi muito importante. Logo que saiu a pandemia, a gente já criou os critérios de biossegurança antes dos decretos, porque a gente sentiu muito esse impacto, né? Claro. Foram 6 meses no primeiro ano e mais 4 meses no segundo ano. Então, o setor ele vai se recuperar aos poucos, ainda vai demorar 2 anos para voltar ao que era. Eu acho que a pandemia, sim, tenho certeza que não volta mais, já está controlado, mas as pessoas veem hoje os restaurantes com um movimento legal e acham que o dinheiro está entrando e já está tudo bem. Não está tudo bem. Só está pagando porque as estava contas. no negativo lá atrás, entendeu? Então, até que ele vai agora pegar e voltar a pagar o que ficou para trás, aluguel, imposto, rescisão. Renegociar tudo. Empréstimo. Então, aí vai um tempinho para voltar. Mas a Brasel tem feito um papel bacana de encontros mensais, então a gente sempre está dando apoio, ouvindo. E não é só apoio, assim, queimou um poste de luz. Não sei se você lá tinha essas situações, mas... Não. Queimou a lâmpada do poste de frente do restaurante. Ele liga pra Brasel e a Brasel resolve. Caramba. Entupiu o bueiro, a Brasel resolve. Sabe, eu tô com problema na equipe. Ele joga no grupo, olha, pessoal, quanto que vocês pagam aí para auxiliar de cozinha? Pra ter uma base. Então, é quase que uma consultoria em grupo, assim, muito bacana. O cara acabou o chopp. Alguém tem um barril de chopp para me emprestar? Eu tenho. Então, é um resolvendo o problema do outro o tempo inteiro. Faz um setor bem unido. E vocês também foram junto do governador, dos prefeitos, para também falar, olha, gente, né, é um setor, né? Eu achei engraçado agora na pandemia, essa atividade é essencial. Quer dizer que o meu funcionário não é essencial ele viver, não é essencial ele botar comida no prato, né? Essencial é o salário, né? É essencial para todo mundo. Pra todo mundo. E eu lembro, eu vi entrevistas de vocês falando, não, gente, não pode, tem que abrir com as normas corretas, com o distanciamento, mas tem que abrir. Cara, até porque nem todo mundo sabe cozinhar, né? As pessoas não sabem ir lá no mercado comprar os ingredientes e ir pra casa e cozinhar, não. E não aguenta ficar comendo coisa congelada. Um médico que estava trabalhando na linha de frente, ele tinha que pedir alguma coisa, ele tinha que comer alguma coisa, ele tinha que sentar no lugar, ele tinha que ter um momento de lazer dele também. Tinha momentos que a gente tinha que explicar que delivery não dava para funcionar só até meia-noite, porque as pessoas comem em qualquer hora, tem pessoas em trânsito, tem pessoas trabalhando, né? Então teria que ser qualquer hora. Então foi um trabalho bem árduo. Você falou, a gente estava junto com o governo e prefeitura, mas a gente bateu muito de frente, assim, muito, muito, muito. Em alguns momentos, tá certo. A gente foi ouvido muitos momentos, assim, a gente foi ouvida, mas muitos momentos não, né? A Brasel até entrou com uma representação agora judiciária de reparação aos danos causados por um fechamento em prol a um benefício coletivo que não tinha, que não tinha certeza, né? Não tinha comprovação. E assim, fecha, beleza, só que ninguém isentou. Imposto, aluguel, aluguel, nada. Não, principalmente poder público, né?
Ninguém isentou o imposto, sim, ninguém abriu mão do imposto, só mandou É, fechar, é. né? E a gente fechou. E algumas coisas que foram declaradas, tipo isenção do IPVA, não aconteceu. Era só se o carro tivesse em nome da empresa. Muitos usam o carro particular para trabalhar. O setor é 80% formado por pequenos negócios, onde é o pai, a mãe, o filho, o esposo e a mulher, sabe? Então, tem muitos benefícios aí que não chegaram na mão do empresário, Muito não. bonito no jornal, mas na prática não chegou. Você vê. Vamos fazer mais um intervalo então e a gente já volta pro último bloco com a Lorena Bezerra. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. De volta com mais um bloco aqui no nosso Papo à Vista. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Esse vídeo, se você está assistindo ele pelo YouTube, saiba que agora a gente também está publicando no IGTV. Dentro do Instagram, o episódio completinho para você. Não só isso, se você quer ouvir, a gente publica ele em todas as plataformas de podcast. Spotify, Apple Music e por aí vai. E compartilhe com aquele amigo empreendedor que precisa ver um conteúdo tão bacana como esse. Vocês também têm rede social lá, né, Lorena? Sim. Passa pra gente, então. Galeto Cuiabano. Galeto Cuiabano. @Galeto Cuiabano, Facebook e Instagram. E o da Brasel, @BraselMT. @BraselMT. Lorena, para performar da forma como você performa, tem que ter resiliência, tem que ter inteligência emocional, capacidade de se relacionar. Hoje é o governo, amanhã é um garçom, amanhã é um concorrente, um parceiro de trabalho. E qual é a sua rotina para manter o equilíbrio disso tudo? Como que você vai? Você acorda, vai para o restaurante, dorme 3 horas da manhã, acorda meio-dia? Qual que é a sua rotina? E no campo também da espiritualidade, no campo da atividade física, eu não sei, o que você faz para ser a Lorena que você é, né? Da Brasel e do Galeto. De tudo um pouco. Eu não tenho muita rotina, então eu não me preocupo assim, eu tenho que acordar 5 horas, meditar, malhar, não. Não tem essa rotina. Não tenho essa rotina. Mas eu intercalo sim os meus dias de folga. Eu vou pra cachoeira, eu adoro fazer trilha. Então, Mato Grosso é lindo. Mato Grosso é muito mais que Chapada, Pantanal e Nobres. Então, assim, eu faço turismo no Mato Grosso, eu vou pra Barra do Garças, eu faço trilha, tenho um grupo que me acompanha durante a semana, porque eu trabalho no final de semana, né? Então, a gente está sempre aí em contato com a natureza, porque é uma forma de meditar, né? De você desconectar. Também eu tenho muita fé. Então, assim, sempre eu acho que se algo errado aconteceu é porque algo bom está por vir. Então, eu sou católica, frequento a missa nos domingos. E eu tenho também pessoas que estão comigo. Então, assim, eu tenho um suporte para fazer isso, né? Então, na Brasel, eu tenho os meus executivos que trabalham muito bem, assessoria de imprensa. E lá no Galeto, eu tenho os meus líderes. Então, a gente consegue... É como se fosse 2 empresas, né? Porque a associação, ela tomou um corpo na pandemia que cobra bastante também. Então, tem que ter agendas. Hoje eu tenho reuniões 2 de manhã e 2 à tarde. Então, usar a agenda do Google também, né? Eu uso a agenda do Google para organizar. Então, vai ser muito difícil eu ter marcado um compromisso e não ir, porque são todos os compromissos agendados. Tá tudo lá. E compartilhado com a equipe também. Então, sempre convido a equipe, sabe? Eu compartilho a agenda. Então, todo mundo sabe a minha agenda, inclusive de coisas pessoais. Então, olha, hoje eu vou estar off e todo mundo sabe que eu vou estar off. Que legal. E quais são, sei lá, metas ou ambições que você tem? Tanto para a vida pessoal quanto para os negócios. Então, a gente faz um planejamento anual no Galeto e também na Brasel, que ele é monitorado de 3 em 3 meses. Principalmente, né, depois que a gente aprendeu que as coisas mudam muito rápido, né? Muito durante dinâmico, a pandemia. né? Agora, Aqueles nesse projeto de 5, 10 anos, já né? era. Não dá mais, assim, é bem pontual. Revisa de 3 em 3 meses e acompanha. Muito dinâmico. Então, tanto na Brasel, a gente tem os projetos de expandir, porque a Brasel, embora seja Mato Grosso, a gente quer expandir, e é muito forte na capital, né? Então, a gente quer expandir agora para o interior. Legal. E já está, com esse projeto do Barembara, a gente já está conseguindo isso. A gente quer desenvolver mais também o empresário.
Agora em novembro, 23 e 24 de novembro, a gente vai ter um evento bem legal, em parceria com o Sebrae. Vem grandes nomes aí do Food Service Nacional para fazer palestras para o empresário dia 23 e 24 inteiro. Focado nos proprietários dos restaurantes. Sim, em desenvolver o empresário, legal. A gestão. E no final a gente vai ter um coquetel de 15 anos da Brasel, que completou esse ano, então agora que já está tudo mais, né, mais tranquilo, a gente vai fazer esse coquetel. Para o Galeto, são esses projetos de mensais, de eventos que a gente tem. Agora a gente já está desenvolvendo produtos para ir para a gôndola, né? Ah, é? Já está desenvolvendo produtos para ir para a gôndola. E futuramente aí franquear. Pra pessoa, então, levar para casa. Sim, hoje a gente já tem isso, né? Então a gente mas no quer restaurante. colocar. Compra no restaurante. Agora... E aí a gente já tá com um projeto de expansão para o ano que vem, já tá trabalhando em embalagem, processo de produção, para ter os produtos do Galeto no mercado. Que massa. E franquia, você acabou de dizer, também é alguma coisa que tá no radar de vocês? Tá. A gente dá sorte, você sabe, né? Ah, que legal, que legal. Teve entrevistado aqui, falou de franquia. Ó, passou um tempo, já tá com franquia. Tô falando. Não, a gente pensa em expandir, o negócio já tá expandido. Porque são mais de 60 entrevistas e a gente nunca fura uma semana. E eu fico feliz de ver. O cara falou isso nesse episódio. Olha, se tornando realidade hoje. Então pode receber mesmo, porque o Galeto tá que tá. Obrigada. Então, e vocês escolhem muito bem os entrevistados, né? Então, se a gente tá aqui para falar pro público e levar, né, alguma coisa para mudar a vida da pessoa, né, trocar experiência, então, realmente são cases de sucesso, eu acredito. E por falar em sucesso, o que é sucesso para você? Cara, sucesso é você deitar com a sua cabeça no travesseiro e tá tranquilo, para começar. Porque às vezes as pessoas são muito insatisfeitas. E aí você não alcança o sucesso nunca. Se você não tem gratidão pelo que você já tem. Verdade. Então você nunca alcança o sucesso, porque ele não tem limite. O sucesso é você acordar, o seu dia dar tudo certo, se tem problema, você conseguir resolver seus problemas. Então, assim, as pessoas às vezes têm uma ligação do sucesso muito pelo que elas veem na rede social, da família feliz, do empresário lá bem-sucedido. Aquilo às vezes da foto com filtro. Da foto com filtro. E aquilo às vezes não é real, né? Então, eu acho que o sucesso é você olhar para dentro de si mesmo e ter gratidão pelo que você já tem, porque aí as coisas boas vêm, né? E principalmente também você tem que plantar isso, né? Você tem que emanar isso para o universo, para as pessoas. Sim. Querer o bem, ajudar a pessoa a crescer, evoluir. Eu acho que isso aí faz com que a gente tenha sucesso. Massa. Tem uma coisa muito legal que acontece no nosso grupo de empresários, que é um participar do negócio do outro, tá? Então, as pessoas acham que é tudo concorrente. Não é. É óbvio que eu vou defender o meu e eu vou fazer o melhor para levar o cliente para almoçar dentro do meu restaurante. Mas existe essa troca. Olha, me ajuda a fazer um nhoque. A minha receita não tá legal. Aí vai um colega, a gente convida e vai. Ou vai dar palestra, ou vai lá dar pitaco no negócio. Faz cliente oculto. Então, a gente tem essa... Como que é cliente oculto? Vai escondido lá? Sim, vai escondido. Mas pra falar, pra dar feedback da comida? Sim, exatamente. Eu vou lá, olha, faz cliente oculto lá pra mim. Aí ele vai lá, faz a refeição, vive a experiência. Olha, seu garçom fez isso, eu pedi pra trocar, ele falou que não dava. Olha Sabe só. Aquela história? Tem caipirinha de maracujá. Você faz um suco pra mim de maracujá? Não tem suco de maracujá. Mas você tem o maracujá? E tem água. E tem água. Então tá, você pode fazer pra mim? Por mais que não tenha no cardápio, ele se dispôs a resolver o problema do cliente, né? Tava legal, o prato tava com sabor bacana, veio bem montado, bem apresentado. Tá, eu tô agora lançando uma linha de pizza. Vai lá, come minha pizza, vê o que você acha, se tá bom, se precisa mudar. Olha, sua pizza tá legal, mas se você colocasse uma rúcula aqui pra cima, a apresentação ia ser bem mais legal, sabe? Então, isso acontece. Eu acabei de descobrir minha vocação. Cliente oculto. Cliente oculto. Cara, eu pensando, eu sou empresário do ramo financeiro, agronegócio. Não. Eu nasci pra ser cliente oculto. Só que tem que falar depois, né? Tudo que gostou, que não gostou. Sim, mas nada formal. Deixa comigo. Gravar um áudio? Pode gravar um áudio? Pode. Então, agora eu sou cliente oculto. Então pode ir lá no Galeto, tá? Ser o primeiro. Então, vamos lá fazer o teste. Minha esposa um dia foi num restaurante, a gente tava junto. E ela gosta muito daquela bebida, mojito. É a base de rum e tal. E aí era mojito de melancia. Ela falou, tá, então tem como fazer mojito sem colocar melancia? Aí, não dá, o chefe não deu. É mojito, só que ele pega um tolete de melancia no final e joga.
Tá, vou fazer. Aí veio com melancia. Aí ela falou, não, mas... Assim... É que você falou que dava. Por isso que eu tô reclamando, né? Porque senão, teria pedido com melancia. Ah, não, tá bom. Foi. Aí voltou. Tava o mesmo Ritos, até com uns caroços de melancia boiando. Poxa, só que sem a melancia. Vida. Eu falei, Aline, ele deve ter pego com a mão e ainda tirou. Essa menina jogou a melancia fora. Ficou até meio rosado, assim, do resto de melancia. Eu falei, gente... Qual a experiência que você levar pra casa, né? Não, imagina. Quando, na verdade, eu tive uma outra experiência com meu sogro, a gente foi num restaurante, o cara falou assim, olha, você vai ter a melhor experiência gastronômica da sua vida. A gente falou, que prepotência, hein? Não, mas e é uma prepotência, porque se qualquer coisinha errada, você já se frustra. Você botou a régua lá em cima. Expectativa. Aí ele chegou, aceita uma saladinha de entrada? Quais são as opções? Aí meu sogro olhou, não é nenhuma dessas que eu gosto. Como você gosta? Eu gosto assim, ele explicou, eu gosto do tomatinho cortado com vinagrinho e tal. É assim que eu costumo comer em casa. Então nós vamos fazer pra você. Cara, não... E era restaurante de carne. Pergunta como é que tava a carne. Nem lembro. Legal. Meu sogro nem lembra. Ele lembra do carinho e do cuidado que o cara teve em fazer do jeitinho que ele gosta. Exatamente. E do jeito que ele sempre comeu. Então tem aquela memória afetiva, né? Eu costumo dizer que a pessoa poderia ter escolhido qualquer lugar para ela almoçar, para ela jantar, qualquer restaurante, inclusive ficar em casa. Se ele escolheu ir almoçar ou jantar no seu restaurante, ele escolheu a sua comida, o seu estabelecimento, o mínimo que você tem que ter é respeito por aquele momento e valorizar aquele momento e fazer realmente com que seja a melhor experiência que ele tenha. É isso. Porque o que vai trazer a pessoa de volta? Uma boa experiência. É uma boa experiência, exatamente. E não só aquela pessoa, vai trazer a família, né? Porque às vezes tá lá numa reunião de família, no churrasco, sei lá, no almoço. Você vai chamar. Vai contar a experiência como você tá contando aqui pra um monte de gente que tá assistindo a gente. E é isso. Então, acho que a gente tem que ter respeito pela pessoa que saiu de casa, escolheu o seu restaurante e ter a melhor experiência. Lorena, muita história bonita. E alguma de dificuldade? Tem? Eita, é muita. Um momento que marcou muito. Você falou, olha, esse momento eu virei a chave. Foi um momento de muita dificuldade, um momento de também muito aprendizado, né? É muita. São várias. Eu vou te contar o que aconteceu comigo em final do ano. Foi... Final de 2020. Final de 2020. Tá. Foi mais ou menos dia 26 ou 27 de dezembro. Era 10 horas, eu não abro pro almoço. E era 10 horas da noite... O meu vizinho, que é o Wilson do Rock Burger, né? Porque a gente ali tem 3 restaurantes um do lado do outro. Eu acho que são vocês, o Rock Burger e a pizzaria, Brave. Brave, isso. Tá. E aí ele me ligou e falou assim, Lorena, tá saindo uma fumaça estranha da chaminé lá do Galeto. E o cheiro tá estranho, meus funcionários estão vendo lá. Ele nem tava em Cuiabá. Na hora que eu olhei pelas câmeras, tinha fuligem caindo, assim. Eu falei, pegou fogo em tudo, tô lascada. Deus. Minha família toda viajando, eu tava sozinha, só eu e minha filha. Porque era final de ano, então todo mundo pegou férias. Sim. E eu não viajo final de ano, fiquei em casa e fui lá pro restaurante. Quando eu cheguei, o pessoal já tinha chamado o corpo de bombeiro, chegou eu com o corpo de bombeiro junto. Cheguei no restaurante, a fritadeira que tinha acabado de voltar do concerto, era fritadeira elétrica. Sei. E o termostato dela não arrumou. Então ela esquentou, aqueceu. E não desarmou. Não desarmou, o óleo entrou em combustão e pegou fogo na minha cozinha inteira. Tava toda derretida. E era entre Natal e o Ano Novo. No Ano Novo a gente faz ceia de Natal, no outro ceia de Ano Novo. E no outro dia a gente ia abrir também, né? Falei, cara, que zica, como é que vai ser tudo isso, né? Tudo bem, tem seguro, tem bombeiro, apagou, mas como que vai ser? Quanto tempo que vai demorar para recuperar, né? E aquilo que eu te disse de estar junto, né? De ter amigos, de ter que contar, de você ajudar o outro que um dia isso vai voltar. Foi o que aconteceu comigo. O pessoal, os donos de restaurantes levaram lá pra mim. Eu não tinha nem prato. Tá brincando. Então, assim, a gente foi na Multibar, comprou o prato, alguém me emprestou a fritadeira, os funcionários... Não tinha quem era o culpado. Não dava pra culpar alguém. Sim. E até porque, naquele momento, é irrelevante. Não tinha vítima, porque o restaurante estava fechado. Mas dentro do estrago que tinha feito ali, os meus fornecedores, meus prestadores de serviço, todos estavam lá no outro dia de manhã, cedinho. E fizeram um multirão para organizar a cozinha. Para colocar de pé. E aí, meio-dia, o restaurante estava pronto para funcionar. Tá brincando. Pois é, inacreditável, né?
E é, assim, uma das coisas que aconteceram que me marcou bastante dentro, né, de outras coisas. É que nessa época final de 2020, não sei se você lembra, mas vários lugares pegaram fogo. Aquela loja de brinquedo, foi a Real Mate, foi o Torrentino pegou fogo. Então, foi muito doido esse ano. A gente estava no meio da pandemia, não bastava tudo que a gente estava sofrendo. Ainda vem os incêndios. Então, naquele momento, você tem a opção de desistir e amanhã eu não vou abrir mais, ou você tem a opção de fazer alguma coisa para você reconstruir o que estava ali, né? Superar. E aí, eu sei lá de onde que eu tirei força, junto com a minha equipe, com certeza, né? Com as pessoas que te ajudaram. Porque todo mundo tava ali decidindo junto com as pessoas que me ajudaram e a gente conseguiu. Que demais, funcionar, entregar cedo, deu tudo certo. Você viu que massa terminar o programa com uma história dessa? Graças a Deus. Porque além da trajetória toda, a vida também é feita de dificuldades. Mas a vida também, essas dificuldades foram feitas pra gente superar e sair fortalecido dela, né? Sim, com certeza. Que demais. Não é o fim. Ó, você já passou as redes sociais. O endereço você não passou ainda? Tá, o Galeto Cuiabano fica na rua João Bento, número 108. A João Bento fica ali na frente do Provida. Antes de chegar na Presidente Marques, tem estacionamento. Um murão amarelo do lado esquerdo, é só entrar e estacionar o carro. Colocou no Google Galeto Cuiabano, Pronto. Você vai chegar lá, vai ter uma experiência gastronômica. Com certeza. Aquele galetinho... Assado na brasa. Tem um galeto que chama Primo Canto, não tem? Sim, tem 2 tipos de galeto, o Primo Canto e o de leite. O Primo Canto é só no sul, porque não dá tempo dele chegar. Não dá aqui, tempo, né? Porque quando ele dá a primeira cantadinha ali, já bate. Sim. E esse é o? É o de leite. Ele é um pouquinho maior, ele é batido com 22, 25 dias. Olha ele isso, é um cara. maior. Temperado na sálvia. Tenho certeza que a experiência vai ser boa, tanto quanto foi esse programa. Eu queria te presentear com uma caneca pintada pelo Rafael Jonier. Uma caneca que vai ser... Bom, é uma obra de arte em forma de caneca, mas que você possa colocar lá na sua prateleira ou na sua mesa do escritório. É pra usar, né? É pra usar. Não vai na prateleira, não. Não, porque tem gente que bota como decoração, tem gente tão que lindo, coloca... né? Fica com tem gente que coloca como porta-caneta, alguma coisa assim. Boa né? ideia. Pra você assinar muitos e muitos contratos de franquia aí que eu já tô profetizando na sua vida. Que ótimo, obrigada. Obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo programa. Tamo junto. O que vocês precisarem também, tanto pela Brasel quanto pelo Galeto Cuiabano, a gente tá à disposição lá, tá bom? Demais. Terça-feira que vem, então, mais um episódio aqui do Papo à Vista.